Pronto, sejam Isso, Ávila. bem-vindos à nossa quarta sessão do ciclo 6 do programa EcoUFS Diabetes Mellitus, que tem como objetivo capacitar profissionais que fazem o acompanhamento às pessoas com diabetes mellitus, tanto aqui no estado de Sergipe, como também em outros estados do Brasil. Eu sou Franciele Santana, sou enfermeira, sou mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Sergipe. E aqui no ECO, eu faço parte da equipe de monitoramento e avaliação dos resultados e também atuo como facilitadora da sessão. Hoje estou aqui com meu parceiro Joel. Boa tarde, Joel. Oi, Seja bem-vindo Franciele. também. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Joel, sou servidor técnico da Universidade Federal de Sergipe. E dentro do ECO eu atuo junto ao suporte técnico e apoio aos programas e ao projeto ECO em si. Tá? Desejo a todos e todas uma boa sessão, uma ótima sessão. Obrigada, Joel. Gostaria também de convidar vocês, né, para se apresentar aqui no chat. Já vi que alguns, né, na verdade, já colocaram aqui. Então, podem se apresentar dizendo nome, profissão, cidade, local onde trabalham. Se possível, manter as câmeras, abertas, né, e os microfones fechados durante a sessão. Para relembrar, né, como é que funciona, ela é composta por dois momentos. Teremos a apresentação didática feita pela nossa especialista convidada, a Cíntia, que já está aqui. Oi, Cíntia, boa tarde. Nos ouve? Boa tarde, Franciele. Boa tarde, todo É, mundo. Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada mais uma vez. E em seguida faremos a discussão de um caso real, né, que foi enviado por um profissional, da saúde, da atenção primária, e depois entramos na nossa discussão. E, né, como já falei, esse momento ele está sendo gravado e disponibilizamos tanto no nosso site como também no canal do YouTube. Essas sessões que oferecemos, né, são sessões abertas, tanto para os profissionais como também para os estudantes, os residentes, né, os pós-graduandos aí de qualquer área da saúde, porque esse espaço ele é colaborativo. Então, participem, compartilhem, né, esse programa com outras pessoas que desejam nos assistir, nos acompanhar, né, compartilhem suas vivências dentro dessas sessões, né, tragam dúvidas, aproveitem a oportunidade de interagir com outros profissionais também da atenção primária, como também a nossa especialista convidada. Caso desejem fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Peço que sinalizem aqui no nosso botãozinho, aqui nas ferramentas, ou mandem aí a sua dúvida ou comentário pelo chat, que estamos acompanhando tudo, tá certo? E ao final da sessão, como vocês sabem, iremos disponibilizar aquele formulário, né? Que é o nosso formulário de satisfação e que, através desse formulário, também contabilizamos a frequência de vocês para a emissão do certificado lá no finalzinho do curso, lá no dia 19 de novembro, certo? E para iniciar, né, hoje vamos discutir um pouquinho sobre terapia nutricional no pré-diabetes e também no diabetes do tipo 2, com a nossa especialista convidada, a Cíntia Fontes, ela que é graduada em nutrição pela Universidade Federal Sergipe, mestre em ciências da nutrição pela mesma instituição, educadora em diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes e educadora no uso de bombas de insulina. Tem mais de 15 anos de experiência no atendimento de pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 e atualmente atua no atendimento, com as pessoas de diabetes como servidora de saúde no município de Palmas, Tocantins. É isso mesmo, Cíntia? Falei certo? Seu microfone tá desligado. Muito obrigada, Franciele. Vou Pronto. compartilhar a tela aqui com Isso. vocês. Deu Agora certo? sim. Deu sim. Obrigada, Pronto. Cíntia. Fica à vontade. Boa Então, sessão a todos. obrigada. Primeiramente, agradecer a Franciele mais uma vez pelo convite, né, a oportunidade de estar falando aqui
sobre um tema que gera muitas dúvidas, tem muitos mitos, né? E toda a equipe de saúde deve estar minimamente assim informada sobre esse tema da alimentação. Então, como ela já falou, me chamo Cíntia, sou apaixonada pela causa do diabetes, né? Há mais de 15 anos que eu atuo com pacientes com diabetes, é realmente uma paixão. Hoje eu fui abrir o meu CISREG, né? Que atua na atenção secundária. Hoje a gente está montando um ambulatório de diabetes tipo 1, e aí eu já atendo os DM1s e os DM2 que são plenamente insulinizados, com mais de duas patologias. E aí, às vezes, eu também atendo os pacientes com obesidade. Aí, quando eu abri o meu CISREG, que eu vi um monte de paciente com diabetes tipo 1, sabe quando você fica feliz que você vê tudo DM1 e os DM2, eu digo, meu Deus, realmente eu amo diabetes, porque quando eu olho aquilo, eu fico com a felicidade, porque eu tô pensando assim, meu Deus, esse paciente vai ter acesso há muito conhecimento agora que vai poder libertar o tratamento do diabetes tipo 1. Aí cada vez que eu vejo isso, eu digo, não, realmente, eu amo diabetes, porque para a gente abrir, às vezes a gente fica assim, meu Deus, quantos pacientes tem na lista? Mas se eu perceber que eles estão ali realmente, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, eu amo trabalhar com isso, tá? Então vamos aqui focar sobre o tratamento nutricional no pré-diabetes e no diabetes tipo 2. Vocês já tiveram aula aí de diabetes tipo 1 e a gente vai focar nisso, tá? Principalmente baseado nas novas diretrizes 2025, né? Lá na diretriz eles botam a atualização como a última referência 2023, mas o site já foi atualizado esse ano, tá? Então, qual é o objetivo do tratamento nutricional no pré-diabetes e no diabetes tipo 2? Se a pessoa tem o pré-diabetes, seria retardar, né, o desenvolvimento do diabetes tipo 2. E as pessoas que têm diabetes, seria atingir um bom controle glicêmico. Hoje a gente já fala também um pouco sobre a remissão do diabetes tipo 2, com mudanças de estilo de vida e perda de peso, tá? E principalmente também manter o bom estado nutricional desse paciente. Não é só um controle glicêmico, a gente precisa estar ali ofertando tudo aquilo que ele precisa, né, para também se desenvolver bem e manter o seu estado de saúde, tá? Então, esse tratamento aí nutricional ele tem como objetivo, né, estimular aí mudanças no estilo de vida, controle de peso, estimular as práticas de uma boa alimentação. Deixa eu botar isso aqui que nem eu tô vendo meus slides. Então, o tratamento nutricional da pessoa com diabetes, ela é pautado no conceito de alimentação saudável, tá? Então, o que é uma alimentação saudável? Não é uma alimentação restritiva, não é uma alimentação que exclui grupos alimentares, mas é uma alimentação que simplesmente traz todos os grupos alimentares ali para aquele paciente de forma controlada, com esse objetivo de controlar a pressão, lipídios, o peso e também baixar a hemoglobina glicada, né? Que é nossa grande meta. Então, uma abordagem que a diretriz tem trazido é que em pessoas, né, que têm pré-diabetes ou diabetes, a recomendação da gente estimular a perda de peso através de restrição calórica associada com a prática de atividade física para reduzir o risco também das complicações crônicas associadas ao diabetes. E em pessoas com pré-diabetes, a perda de peso ela vai ajudar também a fugir aí desse diagnóstico. Então, pessoas que têm diabetes, é recomendado perder pelo menos 5% do peso corporal e o pré-diabetes, se estiver associado com sobrepeso, também estimular a perda de peso para não desenvolver o diabetes. Então, é uma abordagem muito interessante. Eu trouxe um pouquinho esse estudo falando sobre o quanto que a mudança no estilo de vida, né, pode mudar a vida de pessoas que têm diabetes. E esse estudo, ele foi feito, né, com pessoas, com 3.234 pessoas que não tinham diabetes, mas que já tinham alguma alteração na glicemia. E eles dividiram esse estudo aí, essas 3.000 pessoas, em três grupos. Um grupo eles ofertaram a metformina, outro grupo eles ofertaram o placebo, e em um outro grupo eles estimularam a mudança no estilo de vida, com prática de atividade física, 150 minutos, pelo menos, e perda de pelo menos 7% do peso corporal, tá? Eles tinham, em média, 51 anos de idade e 68% eram mulheres e 45% eram homens. E aí, o que foi que eles fizeram? Acompanharam essas pessoas por 2,8 anos e a incidência, né, a chance de desenvolver o diabetes foi desenvolvido, ó, aqui nos resultados, 11
11 pessoas no placebo, 7,8 em quem usou metformina e apenas 4,8 casos por 100 pessoas no grupo que fez mudança de estilo de vida. Então, nesse gráfico aqui, a gente mostra que ao longo dos anos, as pessoas que estiveram no grupo de mudança de estilo de vida desenvolveram menos o diabetes. O gráfico tipo 1 aqui, o primeiro gráfico A, tá? E aí, ó, o placebo, eles tiveram maior desenvolvimento, mais pessoas desenvolvendo diabetes, e em segundo lugar, a metformina. E aí já entra aquela premissa, né, que muitos pacientes ficam assim, eu tenho pré-diabetes, vou usar a metformina. Veja que reduziu o desenvolvimento, o desfecho do diabetes, né? Não tanto quanto o estilo de vida, mas foi importante. E também a atividade física, junto com a perda de peso, melhorou a relação social, né, e a qualidade de vida desses pacientes. Ó, em relação ao placebo e à metformina, eles tiveram uma outra percepção de qualidade de vida as pessoas que tiveram essa modificação no estilo de vida. Trouxe esse estudo porque ele mostra, né, o quanto que a nossa fala, o nosso estímulo ao paciente para ele praticar atividade física e melhorar a relação com a alimentação pode reduzir o desfecho de diabetes e melhorar a qualidade de vida deles, tá? E essa é uma das nossas missões, né, na atenção primária, na secundária, tá ali sempre falando sobre dieta e exercício. Esse mês também saiu um artigo novo falando sobre como é importante o profissional de saúde estimular a prática de atividade física. Acho que quanto mais pessoas baterem nessa tecla, a gente fala, é o nosso tratamento natural, né? Para o diabetes, para a doença crônica, então, atividade física. E aí vamos falar um pouquinho sobre as recomendações para pré-diabetes e diabetes, né, da diretriz em relação à dieta mesmo. Então, a gente fala estímulo ao consumo de fibra alimentar. A população brasileira, por incrível que pareça, a gente está tendo um baixo consumo de fibras, tá? Não é tão fácil, apesar da recomendação aqui, ó, para pré-diabetes, 25 a 30 gramas de fibras ao dia. E para pessoas com diabetes já instalado, 14 gramas a cada 1.000 calorias de dieta. Então, o que que acontece? Quando a gente vai calcular um plano alimentar, a gente vê o quanto que ainda falta fibra, tá? O quanto a gente precisa estimular esse paciente a aumentar mais salada no prato, a consumir ali 2 a 3 porções de frutas todos os dias, para a gente atingir essa meta. Por quê? A fibra tem o seu papel importante na redução da glicemia, né? Principalmente as fibras solúveis e também na boa função do trato intestinal desse paciente. Então, a recomendação é clara, estimular o aumento no consumo de alimentos ricos em fibras, muito mais até do que utilizar uma suplementação. E essa recomendação aqui, ela vai de encontro a muitos mitos que tem em relação ao diabetes, né? Como, por exemplo, o mito de que quem tem diabetes não pode comer frutas. Então, se a gente baixa ainda mais esse consumo de frutas, a gente vai prejudicar essa recomendação aqui do consumo das fibras, por exemplo. Então, quando a gente pensa em padrão alimentar para diabetes, a gente sempre fica numa dúvida: como tem que ser a dieta para uma pessoa que tem diabetes, tá? E a diretriz é clara, ela fala que não existe uma estratégia alimentar universal para prevenir ou retardar o início do diabetes, mas que nós devemos incentivar a perda de peso e um plano alimentar saudável, redução de calorias, gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados, aumento na ingestão de fibras e a prática da atividade física. Então, nós falamos, né, eu trouxe esse slide aqui para falar que a alimentação da pessoa com diabetes, ela é pautada num estilo alimentar saudável, onde eu incluo todos os grupos alimentares de forma equilibrada, e não como tem sido dimensionado, né, que exclui tudo. Às vezes o paciente com diabetes chega na consulta e diz assim, ó, o médico, o enfermeiro falou que agora eu não posso comer pão, batata, não posso comer mandioca, não posso comer batata doce, não posso comer nada. E ele fica perdido, não pode arroz, não pode feijão. E aí eu pergunto, e pode o quê, né? Porque na verdade não é essa a recomendação, é saber equilibrar os diferentes grupos alimentares. Nessa nova diretriz, ele traz uma excelente abordagem sobre barrar o consumo de bebidas açucaradas. Então, o que que vale a pena realmente excluir aí da dieta de pessoas que têm diabetes? Bebidas açucaradas, excesso de sucos, refrigerantes, bebidas de caixinha, porque elas estão diretamente associadas com maior risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Em relação aos carboidratos, tá? O que que eu falo, né? A diretriz deixou claro que é interessante
restringir carboidratos simples ou refinados de rápida absorção. Então, quando a gente pensa no grupo dos carboidratos, eu posso ter um carboidrato que falávamos antes, complexo, né, que tem muito mais nutrientes, e um carboidrato de rápida absorção ou refinado. Então, quais são os carboidratos que realmente valem a pena excluir? Esses aqui da imagem, que é o que? O açúcar, o doce, carboidratos que a gente junta muita farinha com açúcar, então bolos, biscoitos recheados, esses sim valem a pena excluir. Mas nós temos outras fontes de carboidratos, como por exemplo, uma batata doce, uma mandioca, uma abóbora, que esses alimentos nós precisamos trazer esse paciente para esse consumo mais equilibrado, tá? Então, por que que a gente pensa tanto sobre o carboidrato? Porque sim, o carboidrato é o nutriente que exerce a maior influência na nossa glicemia pós-prandial e que sugere que o tipo de carboidrato, independente da função, tem relevância. O que é que significa? O carboidrato ele vira 100% glicose. Então, se eu tenho em uma única refeição um percentual maior de carboidratos, a minha glicemia pós-prandial vai subir mais. Contudo, a SBD, a ADA, não recomenda dietas zeradas de carboidratos. Inclusive, ela pontua que não seria interessante oferecer menos que 130 gramas de carboidratos por dia para adultos e 175 para gestantes. Por quê? O carboidrato é o principal substrato energético do nosso cérebro e é ele que vai fornecer diretamente a glicose como fonte de energia para a célula, para a célula, né? Então, o que que acontece? Eu vou melhorar a qualidade do carboidrato, mas eu não preciso fazer uma dieta zero carboidratos, né? Como muitas vezes se imagina. E aí a gente tem uma abordagem nutricional ou uma estratégia nutricional que é utilizar a dieta low carb, tá? É uma dieta onde a gente faz uma restrição dos carboidratos, 40% ou menos, né, de carboidratos e prioriza alimentos que são fontes de gorduras e proteínas. Então, a gente aumenta aí a proporção de proteínas e gorduras, reduzindo o carboidrato. E aí, a gente principalmente utiliza os carboidratos que são não refinados, como eu já falei, vegetais ou carboidratos de baixo índice glicêmico. E aí, quando a gente pensa assim, vamos fazer low carb, muitas vezes as pessoas acham que é zero carb, e não é zero carb, tá? Então, a gente tem aqui basicamente a dieta habitual, ela tem cerca de 45 a 65% de carboidratos. Podemos fazer uma low carb moderada, que seria até 45, ou uma restrição um pouco mais extensa, né, intensa aí com menos de 26, ou uma very low carb, que é quando a gente utiliza menos de 10 gramas de carboidratos nessa dieta. Aí aqui em gestantes, é, pode ser considerada, mas não pode ultrapassar aqueles 175 gramas por dia, tá? E aí eu trouxe essa coorte aqui para trazer uma reflexão aqui para vocês. Sim, a low carb, ela melhora a glicemia pós-prandial, ela melhora o colesterol, ela melhora a hemoglobina glicada, mas nós precisamos ter cuidado quando a gente orienta low carb, porque veja só o que esse estudo trouxe. Então, dietas de baixo carboidrato que restringem em favor do aumento da ingestão de proteínas e gorduras são uma estratégia muito popular para perda de peso e controle glicêmico. No entanto, o efeito a longo prazo da restrição de carboidratos na mortalidade ainda é controverso e pode depender se o carboidrato é substituído por gorduras e proteínas de origem vegetal ou animal. O objetivo dessa coorte foi avaliar a associação entre a ingestão de carboidratos e a mortalidade. Eles estudaram 15 mil adultos com 45 a 64 anos em comunidades dos Estados Unidos que não tinham uma dieta muito uma gestão calórica extrema, que eles chamaram, né? Ou dietas muito restritas, com menos de 600 calorias, ou com mais de 4.200 calorias, tá? E aí eles queriam avaliar a mortalidade por todas as causas. Então, eles avaliaram, né, se a ingestão, o teor de carboidratos na dieta estava relacionado com a mortalidade. E se trocar a gordura animal por vegetal também afetava esses padrões de mortalidade. E olha só que interessante o que eles encontraram aqui nesse estudo, nessa grande coorte, que o maior risco de mortalidade
foi associado, né, foi observado em pessoas com menor consumo de carboidratos e com maior consumo de carboidratos. Eles encontraram esse gráfico aqui em U, né, que significa o quê? Quanto menos eu baixo o teor de carboidrato, quanto menor o teor de carboidrato, maior a mortalidade. E quanto maior o teor de carboidratos, maior a mortalidade. E a menor mortalidade nesse estudo ficou associada aqui em uma dieta entre 50 e 55% de carboidratos, tá? Esse é o estudo ARIC. E aí tem uma outra coorte, que é o PURI, que eles encontraram resultados bem semelhantes, ó. No Pure, a dieta em torno de 46% de carboidratos era associada a menor mortalidade. E quanto mais eu invento de instituir, por exemplo, uma cetogênica, né, que eu uso menos aí de 20% de carboidratos, eu aumento mais a mortalidade por todas as causas. E também, se eu deixo aquele paciente, eu digo que o brasileiro está mais ou menos aqui, ó, comendo carboidratos demais, né? Desbalanceamento de carboidratos. Mas isso também aumenta muito a mortalidade cardiovascular. Então, qual é a nossa meta? Trazer o paciente para um consumo equilibrado de carboidratos e não aqueles dois extremos, onde ele come tudo desbalanceado ou onde a gente retira tudo da dieta desse paciente, certo? Então, as descobertas sugerem associação negativa entre a expectativa de vida e dietas de baixo teor de carboidratos e alto, né? Quando as fontes alimentares não são consideradas, ficando aí entre 50% e 55% de carboidratos, tá? E aí a gente tem uma outra abordagem, gente. Quando fala de dieta para pessoas com diabetes, a gente pode utilizar diversas estratégias, tá? Para a gente cuidar daquele paciente a depender do perfil do paciente. Uma outra forma de cuidar desse paciente seria utilizar a estratégia de dieta de índice glicêmico. O que é essa tal da dieta do índice glicêmico? O índice glicêmico é um índice de carboidratos que expressa a velocidade, a rapidez ou a lentidão com que o carboidrato pode elevar a glicemia. Então, ele é medido aí de 1 a 100, sendo que o 100 representa a glicose pura. Então, os alimentos eles são classificados em uma tabela, levando cada alimento um númerozinho e é considerado um alimento de baixo teor de carboidratos, aqueles que têm menor que 55, médio até 69 e alto maior que 70. Porém, a maioria dos estudos falam que muito mais importante do que ficarmos falando. Não pode comer, por exemplo, vamos botar aqui, uma banana que tem um alto índice glicêmico. Então, muito mais importante do que pensar no alimento isolado é pensar na carga glicêmica da refeição. E o que é essa carga glicêmica? Ela leva em consideração a quantidade total de carboidratos da dieta e o índice glicêmico do alimento e reflete melhor o impacto real da glicose no corpo. E aí a dieta pode ter uma alta carga glicêmica, uma moderada e uma baixa quando é menor que 10. Então, o que que acontece? A carga glicêmica é quando eu seleciono o total de carboidratos do prato e o índice glicêmico dos alimentos também são avaliados juntos. Então, a gente fala que é muito importante pensar na composição da refeição do que no índice glicêmico do alimento isolado. Uma outra coisa que a gente tem é a dificuldade, porque esses estudos de índice glicêmico não foram feitos, né, com os nossos alimentos regionais. Então, existem perguntas que não vão ter respostas, tá? Como, por exemplo, o índice glicêmico do cuscuz. Não vamos ter um alimento muito prevalente na nossa comunidade. Então, não dá para a gente chegar e dizer assim, só como alimento de baixo índice glicêmico, porque nem vamos ter todos esses alimentos triados e organizados para oferecer para o paciente, tá? Então, a gente precisa de mais avanços quando pensa nisso. Então, o que que a própria diretriz traz, né? Que ajuda, sim, a melhorar o controle glicêmico, evita os picos de glicose, ajuda na saciedade e na perda de peso, tá? Diminui também a resistência à insulina quando a gente faz essa abordagem de dieta de alto índice glicêmico. Porém, ele deixa claro que a utilização do índice glicêmico é possível, tá? Principalmente quando eu vou consumir um alimento de forma isolada. Então, aqui eu trouxe um exemplo prático. Se um paciente com diabetes come uma banana pura no lanche da manhã, ele tem a chance de ter um pico glicêmico maior
do que se eu coloco essa banana aqui de forma junta, né? Juntando aqui com outros alimentos. Então, uma banana aqui junto com proteínas, saladas, proteína vegetal do feijão, eu vou ter uma resposta glicêmica do que se ele come aquela banana de forma isolada, tá? Então, é uma forma de utilizar o índice glicêmico, associando talvez alguns alimentos que têm um índice glicêmico um pouco maior, a simplesmente é uma refeição onde tenha proteínas e fibras para reduzir aí o impacto na glicemia desse paciente. E aí a gente precisa pensar, né, também, se a gente for pensar, consumo de proteínas, a prescrição ela é individualizada. Na estratégia low carb, nós temos uma proporção um pouquinho maior aí do consumo da proteína. É importante pensar também no consumo da proteína para pacientes com diabetes, pois muitos deles, principalmente idosos, têm o quadro da sarcopenia, onde eles estão ali com aquela fraqueza muscular, um tecido adiposo maior e perda de massa magra. Então, a gente precisa fazer o ajuste aí dessa proteína, né? E pensar também que caso o paciente esteja, né, tenha algum problema renal, a gente precisa fazer ajustes nessas dosagens de proteínas. A recomendação de proteínas é de cerca de 15 a 20% do valor energético da dieta, pode chegar de 1 a 1,5 gramas por dia. Com o objetivo de prevenir sarcopenia, tratar sarcopenia, ajuste de massa muscular e também ajudar no controle glicêmico dessas pessoas. Se o paciente ele tem doença renal, a gente precisa ficar atento a essa orientação, que na doença renal, aqui tem os estágios, olha, a gente tem uma redução na quantidade de proteínas da dieta. Então, às vezes, a gente vai lá e monta um plano alimentar para o paciente, porque já observou que ele tem um estágio aqui de doença renal, mas o que é falado na sociedade é que tem que aumentar muita proteína, baixar muito carboidrato. Então, a gente precisa lembrar que se o paciente tem doença renal, ele segue outras recomendações onde não poderemos aumentar aí esse consumo de proteína para esse grupo. Em relação aos lipídios, eles devem ter aí de 20 a 35%, né, do valor calórico da dieta, incentivar o consumo de gorduras mono e poliinsaturadas e evitar as gorduras saturadas, né, e trans também. Então, fazer aquela redução do consumo de alimentos industrializados. Se o paciente tiver condições de utilizar um azeite de oliva, uma oleaginosa como castanhas, amendoim, também ajuda a aumentar a proporção de gorduras mono e poliinsaturadas, tá? E aí a gente lembra também, né, ter esse padrão alimentar dieta DASH, que é muito utilizada para pacientes que têm pressão alta, mas é uma estratégia também que ajuda no controle glicêmico, onde a gente prioriza o azeite de oliva, gorduras mono e poliinsaturadas, muitos vegetais, laticínios de baixo teor de gordura, associando também aí a redução da glicemia desses pacientes. Aí a gente tem, né, sobre as polêmicas sobre o adoçante. Então, quando a gente fala de diabetes, a gente precisava de muito mais horas, mas em relação ao que a diretriz trouxe para a gente, que eles não encontraram evidências conclusivas sobre os efeitos benéficos ou deletérios atribuídos ao uso de adoçantes no controle glicêmico de pacientes com diabetes. O uso do adoçante não pode ser utilizado, né, como objetivo de melhora de controle glicêmico, embora possa ser uma opção para substituir o açúcar, tá? Para esses pacientes. E eles podem sim ajudar na redução da ingestão de carboidratos e calorias, e a gente deve ter cuidado com a compensação com outras fontes alimentares. Eu achei que a diretriz poderia ter se posicionado um pouco mais, tendo em vista muitas polêmicas a respeito do uso dos adoçantes. Quando a gente vai baixar os artigos mais novos, né, a gente vê muita associação negativa. Porém, quando a gente estuda esses artigos, gente, eles falam geralmente dos adoçantes artificiais. Os adoçantes naturais, como a estévia, a talmatina, o xilitol e eritritol, não entram nessa abordagem, tá? Mas o que que a Anvisa, né, deixou claro que é, o uso é seguro, tem as doses toleráveis, tá? Então, o que que eu prefiro fazer na prática clínica? A gente sempre vai tentar ensinar o paciente a se libertar daquele paladar doce, tentar migrar aquele paladar de tomar café com açúcar para não utilizar nada, porém nós utilizamos sim um adoçante para fazer essa migração. Então, o paciente pode utilizar aí um adoçante stevia, uma talmatina,
para ajudar ele a sair daquele vício de consumir muito açúcar, porque vai ter sim um impacto na glicemia desses pacientes. Porém, a gente não pode chegar e bater o pé e dizer adoçante faz mal para a saúde, porque não é assim que a Anvisa tem se posicionado. E as principais diretrizes, eles falam que ainda existe a dose tolerável e que a gente não pode generalizar, né, e falar que os adoçantes estão realmente associados a um desfecho aí maléfico para a saúde. E aí, aqui só um resuminho das últimas diretrizes, a recomendação de carboidratos de 45 a 65%, tá? Gorduras de 20 a 35%, proteínas de 15 a 20%, consumir as fibras de 20 a 30 gramas para pré-diabetes e 14 gramas por 1.000 calorias e um mínimo de 25 gramas, evitar a sacarose, né, que seria o açúcar. Não se recomendava a frutose, né, que teve aquela grande polêmica, seria a frutose que vem utilizada, né, como se fosse um aditivo alimentar, e não a frutose proveniente aí das frutas, né, dos alimentos, tá? E ela deixa claro que o paciente com diabetes precisa de um acompanhamento nutricional estruturado e que isso ajuda a melhorar o controle glicêmico para esse público, né? De preferência, se ele tiver acesso a um nutricionista, é uma excelente estratégia, mas se não tiver acesso, nós todos da equipe de saúde podemos estar ali fazendo orientações, né, para melhorias na qualidade alimentar e de estilo de vida desses pacientes. Então, basicamente seria isso que tinha para pontuar, apesar de que é uma pauta que traz muitas dúvidas, né, sobre alimentação para pessoas com diabetes e pré-diabetes. Obrigada, Cíntia. Realmente é um assunto extenso, né? Que a gente poderia estar aqui conversando horas e horas, mas sua apresentação foi ótima. Temos algumas perguntas aqui que a Elizabeth colocou no chat, mas eu acho que foi respondida né, de acordo com sua apresentação. Ela foi colocando aqui, mas acredito que foi respondida. Eu só tenho uma dúvida aqui quando você comentou sobre a carga glicêmica dos alimentos, né? Que cada alimento tem sua carga glicêmica. Eu gostaria de saber se a gente encontra fácil esse manual com os alimentos, né? Para a gente compartilhar aqui com o pessoal, para a gente também indicar aos nossos amigos, parentes aí que têm diabetes, para fazer esse controle melhor, né? Quanto à alimentação. Onde é que a gente encontra? Microfone. Pronto, então o que que acontece, né? Nós temos uma tabela internacional de índice glicêmico. Aí, em relação à carga glicêmica, a gente não tem tabelas para carga glicêmica. Ela é basicamente um cálculo onde eu vou somar todos os gramas de carboidratos daquela dieta, multiplicar ali pelo índice glicêmico dos alimentos e dividir por 100. Na prática, a gente não consegue nem calcular essas cargas glicêmicas. Então, muitas vezes, o próprio aplicativo de dieta, ele traz lá a carga glicêmica, mas não são todos. Então, o que que a gente traz na prática de carga glicêmica? Se o paciente, principalmente com diabetes, precisa comer um alimento que tem um teor de carboidratos maior, a gente vai associar com proteínas e gorduras boas, tá? E aí eu associo com boas gorduras e proteínas, por exemplo, eu incluí ali uma banana junto da refeição do almoço. Porque se eu for pensar na banana, é um alimento que tem um índice glicêmico um pouco mais alto, mas aí eu incluí ela em uma carga, diluindo aquele índice glicêmico em uma refeição onde eu tenho bons nutrientes, como proteínas e gorduras boas, tá? Então, a gente não tem uma tabela de carga glicêmica, é um cálculo. A gente tem uma tabela internacional de índice glicêmico, tá? Que eu posso disponibilizar depois aqui para você esse artigo. Mas na prática, tem muito alimento. é, que não é da nossa rotina, né? Então, até frutas, as berries, não são frutas que estão aqui no na nossa rotina, não vai ter o nosso alimento regionalizado. Tem muita coisa, mas não vai ter tudo, tá? Então, na prática, a gente não consegue instituir essa tal dessa dieta do índice glicêmico muito bem. Então, alguns alimentos, por exemplo, para você ter uma ideia. A melancia é um alimento de baixo índice glicêmico, mas para as pessoas ela é um alimento de quê? De alto índice glicêmico. Só que aí, como é que eu transformo essa melancia em um alimento de alta carga glicêmica? Por exemplo, a melancia é um alimento aquoso.
Então, qual é a tendência? A gente comer um quarto da melancia facinho, porque como é água, parece que a gente está bebendo água. Então, quando eu faço isso, eu comi um alimento de baixo índice glicêmico, só que eu aumentei muito a minha carga glicêmica. Por quê? Porque eu comi muitos gramas de melancia. Então, qual é o resultado? Uma hiperglicemia. Então, o que que a gente pode orientar? O paciente com diabetes, ele pode chupar uma melancia, comer uma melancia, mas como? Cuidando do tamanho da porção. Então, se ele vai lá e come um triângulozinho de melancia, da largurinha de um, dois dedinhos, é uma coisa. Se a gente diz assim, diabetes pode melancia, ele pega um quarto da melancia, senta no sofá, come um quarto da melancia, aí realmente a gente vai ver uma resposta glicêmica exagerada por conta que ele fez uma alta carga. Então, a carga ela vem meio que da junção do índice com a quantidade daquele alimento que ele está sendo exposto, tá? Então, por isso que é muito fácil errar no consumo da melancia. Mas se ele comer uma porçãozinha ali de 100, 150 gramas, ele não vai ter esse impacto todo, tá? Aí alguém perguntou a diferença de índice glicêmico e carga glicêmica. É essa, o índice é a velocidade com que o alimento eleva uma glicemia, mas é o alimento de forma isolada. E a carga eu avalio a velocidade dele elevar, juntamente com a quantidade do alimento que eu estou consumindo. Então, se eu pego um alimento também de um alto índice glicêmico, mas como uma porção um pouco menor, é possível incluir naquela rotina alimentar, certo? Aí tem outra pergunta aqui também, ó, que fizeram. Pronto, aí vamos lá, ó. Claudete perguntou como eu vou saber a quantidade? 45 não é 45 gramas, a recomendação é 45 a 65% da dieta. Então, se eu fizer uma dieta de, vamos pensar aqui, uma dieta de 1.000 calorias, 45% seria 450 calorias, mas ainda é calorias, não é gramas de carboidratos. Eu vou transformar agora em gramas de carboidratos. Cada grama de carboidratos tem 4 calorias. Vai dar mais ou menos, nem eu consegui calcular de cabeça agora. Mas entenda, é a porcentagem da dieta, é a distribuição. Porém, a quantidade do carboidrato eu posso utilizar através de um manual de contagem de carboidratos, que possivelmente vocês já devem ter utilizado na aula de diabetes tipo 1, alguém já deve ter falado desse manual. Então, lá eu consigo visualizar, por exemplo, em 100 gramas de batata doce, eu tenho 18 gramas de carboidratos, tá? Aí, se eu comer 200 gramas, vai dar 36. Só que por isso que é importante a presença do nutricionista, para que ele estabeleça ali, ó, para me deixar a dieta do meu paciente em 45% de carboidratos, ele só vai poder comer por refeição 150 gramas de batata doce ou 100 gramas. Ela vai conseguir ajustar esse plano alimentar para que ele não ultrapasse esses 45% da dieta, tá? E lembrando também que a prescrição da dieta é uma atribuição exclusiva do nutricionista. Então, nós, como profissionais da saúde, a gente pode orientar qualitativamente, mas a gente não pode determinar a quantidade, porque a chance de errar vai ser grande, né? Justamente por não ter os instrumentos corretos, tá? De cálculo, de acertar quantos gramas aquele paciente realmente necessita, tá? E aí alguém falou uma pergunta interessante: por que a gente precisa reduzir gordura saturada na dieta de pessoas que têm diabetes? Justamente pelo risco cardiovascular e o aumento da mortalidade. Lembra aquele estudo que eu mostrei? É o que a gente fala, hoje está na boca da população a tal da dieta cetogênica. Então, se eu só como carne, minha glicose não vai subir a curto prazo. Mas quais são os impactos na minha saúde a longo prazo? As grandes coortes têm mostrado que o impacto não é positivo, principalmente para a morte cardiovascular, porque eu vou fazer um excesso no consumo de gorduras saturadas, um excesso no consumo de colesterol que a curto prazo pode parecer benéfico. Então, às vezes, a gente pega um paciente que está com tudo bagunçado, faz uma estratégia cetogênica, ele vai baixar tudo. Mas eu posso manter esse paciente assim por 1, 2, 3, 5, 10 anos? Não pode, que é justamente o que essas coortes têm mostrado. Tá? Então, eu posso utilizar. Então, eu falo sempre, a cetogênica é uma estratégia, onde eu posso pegar o paciente que está muito bagunçado e utilizar ali por 15 dias, 30 dias e depois educá-lo a uma alimentação saudável. Inclusive, não tem aqui, mas uma das abordagens mais interessantes para o controle glicêmico é a dieta do Mediterrâneo.
né, que é falar em todos os estudos. E a dieta DASH também, estratégia alimentar DASH, que foi feita para controle da pressão arterial. E qual é a base dessas dietas? A base dessas dietas é um elevado consumo de vegetais e frutas, moderado consumo de carnes vermelhas, moderado consumo de lactose e de lactose, né? De alimentos desnatados, não do alimento que tem mais gordura. Então, é frutas, verduras, é o vinho tinto, é o azeite de oliva, é lactose desnatada e é carnes magras, tá? E é o que mais tem melhor resultado para diversas patologias, inclusive para câncer, para doença cardiovascular, para diabetes, para hipertensão. Então, mais uma vez a gente volta para o equilíbrio. Também acredito muito que a chave está no equilíbrio, né? Que é quando a gente entende e consegue comer ali todos os grupos alimentares de forma equilibrada. Só que sim, hoje, infelizmente, a população está mais pendendo para o desequilíbrio, onde ela está mais de 60% de carboidratos, que também aumenta a mortalidade, e a gente precisa trazer toda a população para esse nível aí de equilíbrio, tá? Perfeito. Damari, muito bem-vinda. Tem uma Nutri aqui É. também. Perfeito, Cíntia. Se alguém tiver mais perguntas, coloquem aqui, que depois a gente repassa para a Cíntia, né? E ela responde aí, por conta do nosso tempo, né? Temos agora ainda um caso para discutir, né, Cíntia? E aí, quem sabe aí ela já traz mais coisas aí para complementar durante essa discussão do caso clínico, certo?